sou Camila. Oi, eu sou Jéssica. E esse é mais um Fala Pocha! E no episódio de hoje... Sapa Literária! Hoje a gente tem uma entrevistada, chama-se Tailane Cruz. Conta pra gente, quem é a Tailane no rolê? Oi, gente. Então, eu sou Tailane, sou escritora lésbica, negra. Cresci numa cidadezinha do interior, aqui em Sergipe, chamada Capela. Sou formada em jornalismo pela Universidade Federal de Sergipe. Trabalho ministrando oficinas de escrita criativa, dando palestras, escrevendo livros. Os seus trabalhos carregam a sua experiência e vivência de mundo? Com certeza, Camila. Como escritora, não há como eu descolar a minha vivência, as minhas experiências da minha escrita. A gente sempre coloca um pouquinho da nossa experiência naquilo que a gente escreve. Há pessoas que fazem isso com a intensidade total, né? Que é levar a sua experiência no mundo física, espiritual, emocional, leva para a escrita. Mesmo eu não fazendo isso, porque eu não acredito que, por exemplo, eu não faça uma literatura que a gente chama de literatura de desabafo ou confessional, mas nas minhas personagens eu tento traduzir um pouco da minha própria experiência como pessoa, né? Minha própria experiência humana. Mas em alguns casos, a minha experiência pessoal como indivíduo, como uma mulher negra, lésbica, essa experiência vai direto para o texto. Mas eu busco uma escrita que eu chamo de escrita orgânica, que é tentar tocar na experiência com as palavras a minha própria experiência, né? A minha própria jornada como uma pessoa. Então, por exemplo, nos livros que eu escrevo, eu me considero uma contista, porque o conto é o gênero sobre o qual eu me debruço e sobre o qual eu mais escrevo. Então, nos contos, por exemplo, não há como eu excluir o fato de eu ser uma mulher lésbica, por exemplo. Então, eu tento buscar, quando eu vou construir uma personagem, se essa personagem for uma jovem, uma menina lésbica, eu sei que criando essa personagem eu estou criando alguma coisa em mim mesma. Então, nesse sentido, com certeza a minha vivência vai para o texto. E eu, como escritora, isso com certeza, ao longo da minha jornada, alterou a minha escrita. Então, por exemplo, quando eu comecei a escrever, quando eu lancei meu primeiro livro, em 2015, eu lembro que eu ainda era muito tímida, não só no sentido intelectual, né, da escrita, mas como experiência de corpo. Estava no comecinho, na minha fase ali, eu me descobrindo como uma mulher lésbica. Então, o meu corpo dava sinais que a minha escrita ainda não alcançava, porque o meu próprio corpo ainda não alcançava. Eu brinco que eu digo que o meu primeiro livro ele é bem alisadinho, assim, porque eu também, naquela época, meu cabelo era alisado, então eu tava num processo de transição em todos os sentidos, né? Eu acho que eu estava me tornando uma mulher ali, uma jovem mulher, e isso estava no livro, mas de forma muito tímida ainda. Mas lá, por exemplo, no meu primeiro livro, no Aula de Dança, há um conto que se chama Marina, que é um conto em que duas crianças, elas estão se descobrindo sexualmente. Então, é um conto muito singelo, muito simples, né, no sentido da escrita, mas que é muito profundo porque é o toque de uma menina em outra. E acontece no espaço da infância. Então eu sinto, para mim, eu gosto muito desse conto porque ele simboliza muito o que esse toque físico pode reverberar, e na minha escrita com certeza, porque de lá para cá eu fui aprofundando temas e tendo a coragem de tocar em temas com uma determinada linguagem que talvez antes eu não conseguisse, porque o meu corpo ainda não se abria para isso. Então, nesse sentido, a minha experiência ela foi sendo aprofundada
com as palavras. Nós somos de áreas diferentes e complementares ao mesmo tempo, né? E eu achei muito interessante você falar o quanto que isso foi importante para sua formação também. O Fala Pode surgiu por causa dessas referências também, né? Dessa importância que as referências fazem na nossa vida. Para você, além da literatura, assim, eu quero muito saber da literatura também, mas tipo, o audiovisual também foi muito importante para essa sua caminhada de se reconhecer nessa formação da sua identidade. Sim, com certeza. Primeiro porque eu me apaixonei por uma mulher do audiovisual. Eu digo que o meu primeiro amor foi e é uma mulher do audiovisual. Mas no sentido mesmo do audiovisual, eu sou muito noveleira, né? Até hoje. Recentemente eu estava revendo A Indomada e eu fiquei chocada como eu vi essa novela quando eu era criança e há duas personagens que obviamente são duas mulheres que se amam, que têm um caso, que têm um relacionamento, e quando eu era criança eu já desconfiava e eu já achava, mas não era nada explícito, não era falado, e é tanto que a novela depois cancelou o casal porque o público rejeitou. Mas revendo essa novela recentemente, eu já percebia isso lá na minha infância, né? Então, de alguma forma, as novelas já eram uma referência para mim nesse sentido, mas no cinema, quando eu vi os primeiros casais lésbicos, isso para mim foi eu acho que um caso marcante para a minha geração. O Azul, que com todas as problemáticas que hoje a gente já discute sobre esse filme, mas eu acho que foi um filme, para mim, eu confesso, foi um divisor de águas, porque realmente foi um filme que me impactou. Hoje eu já tenho, né, uma outra visão sobre o filme, mas não posso deixar de citar, porque na minha trajetória pessoal é um filme que realmente dividiu, assim, antes e depois, como eu via e como eu me sentia em relação a ser uma mulher lésbica. Mas... E aí, já você falou que quer saber da literatura também, mas juntando a literatura com o cinema, quando na literatura, quando no cinema eu encontrava as personagens literárias que eu acompanhava, que eu lia, para mim instigava muito, porque como eu sou muito fissurada em livro, em literatura, ver essas narrativas, essas histórias, e até as próprias autoras, né? Autoras do século XIX, enfim, começo do século XX, que eram mulheres lésbicas, e ver essas mulheres no cinema, ou as histórias dessas mulheres no cinema, me deu outra perspectiva também dessa existência, porque é muito difícil a gente ver, porque se fala muito em representação, mas como é que as subjetividades dessas mulheres e dessas personagens, elas são retratadas, é muito complexo, porque é muito difícil você criar uma subjetividade sem cair em estereótipos. Então é uma coisa que, por exemplo, em literatura eu me preocupo muito quando eu estou escrevendo e observo muito quando estou lendo também. E aí no cinema eu gosto muito de ver, porque como o cinema ele é muito visual, eu acho muito importante esse registro visual mesmo, assim, de mulheres, dessa sexualidade sendo introjetada mesmo no imaginário de quem está assistindo, mas me preocupa muito a forma como essas imagens elas vão ser introjetadas. Então, eu gosto muito do cinema, do audiovisual. E quando eu vejo um filme que traga a mulher lésbica para além do estereótipo, para mim é um deleite, porque eu consigo me identificar muito facilmente. E é muito importante que a gente tenha esse referencial, esse acesso a conseguir conectar a nossa subjetividade. E eu acho que para além da questão da experiência sexual, mas conseguir conectar a nossa subjetividade. Então, se a gente vê um filme com curta-metragem, como aquele que é até inspirado no conto da Natália Borges Polesso, né? Vó, a Senhora é Lésbica. Então, não é tanto a parte física da coisa, digamos assim, que é maravilhosa. Eu adoro ver filmes assim também, mas a parte dessa subjetividade, desse mundo interior que é tão difícil de a gente acessar. Então, eu gosto muito de filmes que vão por essa linha, assim, né? Para além daquela coisa do romance arrebatador entre duas mulheres, que é ótimo também, mas
eu acho que dá pra gente aprofundar humanamente nessas mulheres. Então, você já falou um pouco sobre isso, Thay, mas você pode comentar sobre essas personagens que você constrói, como você retrata essas experiências nos seus livros? Eu acho que tem pelo menos um conto que traz uma personagem lésbica em cada um dos livros seus. E aí, talvez você pudesse comentar um pouco sobre essas personagens, como é construir essas e as outras personagens do livro, e como essa sua experiência também se relaciona com... Pode ou não se relacionar, e você conta pra gente com as escritoras que você já leu, com as representações dessas escritoras e desses, tanto dos amores tórridos quanto só da literatura delas, mas se puder comentar um pouquinho. Sim, eu me preocupo muito com a subjetividade das personagens, então, e é muito difícil você conseguir que uma personagem fale com você. Então, quando eu penso em criar uma personagem que seja, por exemplo, ou uma mulher lésbica ou uma menina lésbica, enfim, o que me interessa é saber o que é que ela tem a me dizer, porque eu não consigo mostrar nada sem que a personagem me diga. Então, por exemplo, você falou, em cada livro tem pelo menos um conto que também não é deliberado, então eu não decido, agora eu vou escrever sobre uma mulher lésbica, porque geralmente eu gosto de escrever sobre temas. E eu não acho que, por exemplo, a mulher lésbica é um tema. Eu acho que um tema é o medo, a solidão. E aí eu pego personagens que possam me levar até esses temas. Então, se eu quero falar de um silêncio profundo, eu trago essa mulher e, de repente, ela me diz quem ela é, como é que ela é. E aí eu vejo que eu estou trabalhando com uma mulher que é muito, por exemplo, muito próxima a mim. Então eu me deleito, porque eu sei que ali eu vou poder conversar com alguma coisa que é muito próxima, é muito conhecida. E a personagem, ela se revela com mais verdade, eu acredito. E sobre essa coisa da representação de escritores no cinema, assim, o que é que você acha? Porque, por exemplo, a gente já tem algumas escritoras que já eram consagradas e que acabaram ganhando mais recentemente uma representação no cinema, né? Nas quais realmente se toca no fato de elas terem tido relações amorosas ou encontros românticos com outras mulheres. É o caso da Emily Dickinson, da Virginia Woolf, da Vita Sackville-West e tantas outras que realmente estão sendo retratadas um pouco de forma mais sensível, né? Nos últimos tempos. O que é que você acha? Olha, eu adoro quando eu vejo as autoras que eu li, que me mostraram que eu poderia trabalhar na minha literatura as minhas experiências que são pessoais, mas que eu poderia transformar isso em literatura. Eu gosto muito dessas autoras que você citou, eu gosto muito, né? Emily Dickinson, que durante muito tempo, embora tenha uma poesia escancaradamente devotada em muitos poemas à cunhada dela, né? E eu agora estou lendo a coleção dos poemas dela e eu estou dizendo, gente, isso aqui ela está abertamente, são poemas de amor para essa outra mulher. Mas durante muito tempo não se falava muito na bissexualidade ou homossexualidade da Emily Dickinson. E agora já tem até, né, séries e já se fala muito, porque eu acredito também que a nossa geração hoje tem uma abertura maior. Eu acho que dá uma referência não só da literatura, mas para a biografia dessas autoras. Uma coisa que eu queria só dizer, que eu acho que Virginia foi a pessoa que terminou um relacionamento da maneira mais fantástica que ela poderia, porque a bicha tem classe. Ela vai terminar um relacionamento que ela teve abusivo e ela faz o quê? Ela escreve um livro. E no livro ela desmascara um pouco, cria uma coisa toda fantástica ao redor da personagem, que é Vita, né? Que o livro que ela escreve durante o filme é Orlando, né? Eu gosto muito desse aspecto que também no filme trabalham, que é a loucura, não é, de Virginia, e como isso no filme tá. Então você vê que trabalha um outro aspecto também da personagem. O foco não é só o romance das duas autoras, né? Daquelas duas mulheres. Trabalha também com essa loucura da Virginia. Ela se matou, né? Por conta, não suportava mais as crises de loucura e acabou se matando. E a Vita teve, eu brinco dizendo, Vita era
porque ela teve muitos casos amorosos, ferrou com a cabeça de muitas mulheres e viveu uma vida até o fim casadinha lá com o marido dela. E eles tinham um pacto, era um casamento porque o marido dela era homossexual. Então eles tinham um pacto nesse casamento, mas viveram até o fim, porque ele, como homem, na época não abria mão de ter a esposa. E ela, por conta dos filhos e também por toda a vida aristocrática que vivia, né? Então ela viveu até o fim com o marido, um casamento, né, muito até estável, porque ela fugia com as amantes, ia viver romances, mas com autorização, digamos assim, do marido. Então era assim, ó, você vai, passa 6 meses, mas volta, porque durante 6 meses você é a esposa de um diplomata. Então, e era uma autora, uma aristocrata, né? Tinha muito dinheiro, tinha sobrenome. Então, eu acho que eu ainda não vi um filme, uma série, nada que retratasse a personagem de Vita. Até porque as 2 peças, digamos, audiovisuais que eu tive acesso foram esse filme, de Vita e Virginia, e o Retratos de um Casamento, que foi uma série da BBC da década de 1990, que foi feita pelo filho de Vita, inspirado na biografia que ele mesmo escreveu sobre o casamento dos pais. Então, a figura de Violet, por exemplo, apareceu como uma amante deprimida, obsessiva, dependente. E por isso que eu falei, Violet não era só isso, era uma escritora brilhante também. Então, eu acho que no Vita e Virginia, trabalhar as várias facetas de Virginia, por exemplo, foi muito interessante. De Vita nem tanto, porque eu não acho que eles conseguiram, também não sei se era a intenção da diretora, trabalhar essa outra faceta. Trabalhou muito superficialmente, de Vita. E ainda tem você deixou de fora aí um desse rebuceteio literário, porque fontes me disseram que Cat Mansfield também já teve um rolê. Ah, tá. Catherine Mansfield, que é uma das autoras, inclusive, que eu mais gosto, ela foi contista. Nessa época de toda essa Vita, Virginia, Violet, estava tudo meio que acontecendo na mesma época. E há uma declaração famosa da Virginia Woolf falando que a escrita de Catherine Mansfield era a única da qual ela tinha inveja. E existe uma carta lá nos diários de Catherine, que eu tenho esses diários e eu adoro ler diários. E nesses diários Catherine fala de um encontro que ela teve na casa de Virginia, que esses encontros na época dos artistas boêmios que se encontravam, e a gente sabe que rolava, né, de tudo nesses encontros literários, e de saraus, enfim. E há no diário de Cat, né, intimamente eu chamo de Cat, um registro de uma intimidade que haveria surgido entre ela e Virginia. E como Catherine era bissexual também, era uma autora bissexual, isso está nos diários dela, então eu fico dizendo, ó, o rebuceteio rolava aí solto, porque essas mulheres escrevendo e trocando firulas literárias, elas se envolviam umas com as outras. Eu acho interessante porque primeiro elas demonstram interesse intelectual umas pelas outras, né? Elas Sim. têm um interesse intelectual por toda a complexidade daquele indivíduo, pela literatura e tudo, pela arte que elas desenvolvem. E aí depois isso acaba rolando um romance, né? Eu acho interessante isso, né? Não estão se conectando simplesmente pelos corpos e pelas coisas. Eu acho que elas não se objetificam, né? Embora, como eu falei, Vita teve muitas mulheres, muitas amantes, mas eu não acredito que era uma simples objetificação. Elas tinham uma admiração mesmo, por isso que você falou, Jéssica, pelo intelecto, pela escrita. Dica! Tá, eu quero saber, indica aí para as potes que estão ouvindo. É uma série ou um filme que você viu, que gostaria que as potes aqui também vissem, que você achou uau? Eu vou citar a Emily Dickinson, a série Dickinson. Eu acho muito bonita, é uma série muito leve, assim, e traz muita poesia dela. Então, pra quem não conhece a poesia da Emily Dickinson, quem nem conhece a Emily Dickinson, eu acho que é uma série muito bacana. Pra você entrar no universo da autora, pode ser muito interessante, porque pode até instigar pra
para os livros mesmo, para conhecer a poesia dela. Você tem alguma indicação de livro também pra gente? O livro que eu citei, As Cartas de Violet para Vita, para quem gosta de amores tórridos e abusivos e complicados, eu acho que é um livro, me deu muita angústia lendo esse livro e eu chorei muito, e recomendo sempre para toda mulher sapatão ou não, ler a Audre Lorde, porque é sem dúvida uma das autoras que, para mim, melhor escreveram sobre o que é ser uma mulher negra e lésbica. Então, há um livro de poemas que eu tô inclusive terminando esses dias, que é Entre Nós Mesmas. É um livro muito forte, é muito visceral. Então, eu recomendo a Audre Lorde. Eu recomendo esse, mas qualquer livro da Audre Lorde. E A Cor Púrpura, que é um romance lindo, assim, é doloroso, e de uma autora que eu gosto muito também, que é a Alice Walker. Então, Thay, a gente quer um spoiler da sua vida mesmo. Qual o seu próximo projeto? 2021 ou 2022? Quando é que a gente vai ver as novidades de Thay? Eu lancei recentemente um livro, né, O Sol dos Dias. Eu lancei no finalzinho de 2020. Estou trabalhando esse livro ainda, mas já estou escrevendo. Estou para lançar agora em 2021 um livro de crônicas, né, que são, eu chamo crônicas, mas na verdade é uma prosa poética, são reflexões. É um livro que eu escrevi durante o ano passado, né, naquele período mesmo da quarentena, do isolamento. Então é um livro que eu estou para lançar esse ano ainda. Estou escrevendo um livro que é só sobre mulheres, sobre personagens, todas as personagens. É um livro de contos. Todas as personagens, as principais, né, são mulheres. E é um livro que eu descobri esses dias, que é sobre o silêncio do corpo. São contos que estão me levando para esse lugar de como o silêncio ele pode matar uma pessoa. E aí, seja de um casal de duas garotas que são flagradas pela avó, e essa avó morre sem dizer o que tanto essa neta queria ouvir. Essa neta, na verdade, queria a bênção da avó para esse romance com essa outra mulher. E a avó morre sem, então, esse silêncio. Então, é um livro que eu trabalho muito com o corpo de meninas, né? Corpos que são abusados, essas meninas que sofrem abusos no silêncio total, no silêncio que está ao redor, as meninas que sofrem abusos dentro de casa e que ninguém fala, embora se saiba. Então é esse silêncio, o silêncio daquela mulher que não tem coragem de revelar um amor. Enfim, é um livro basicamente sobre isso, né? Então eu estou escrevendo ainda. Tem um livro pronto que eu ainda não sei quando é que eu vou lançar, que é na verdade um romance, mas é um diário de uma menina de 13 anos e que é uma garotinha lésbica e muito bem resolvida com isso. Eu acho incrível, eu sou apaixonada por esse livro. Não sei quando vou lançá-lo ainda, porque eu estou trabalhando e eu acho que não é um livro para agora, mas é um diário, e nesse diário ela conta do cotidiano dela, que é um cotidiano como de toda pessoa humana, cheio de dores e alegrias. Mas nesse meio, nesse bolo, tem um relacionamento dela com a amiguinha, né? E é muito bonito ver, porque eu queria nesse livro que fosse fácil, porque ela é uma criança de 13 anos, não precisava ser tão difícil, né? Eu não queria esse peso, né, do que é, né, socialmente dito como proibido. Então eu gostei muito de escrever e não sei quando eu vou lançar, mas vamos ver, né? E estou escrevendo um livro de poesia, um livro infanto-juvenil de poesia. Então é a minha primeira experiência com poesia. Eu nunca havia escrito, nem tido coragem de lançar um livro de poesia, porque eu não me considero poeta. Mas estou muito feliz também escrevendo esse livro, porque está me dando um alívio muito grande desse outro livro de contos que eu estou trabalhando com um tema muito pesado, porque quando você traz esse corpo de mulher, dessa experiência, a gente sabe que não é brincadeira, em qualquer circunstância, né? É um corpo sempre marcado por silêncio, por violência, mas também é um corpo marcado por alegria, enfim. E aí, para me dar um alívio, eu estou fazendo esse infanto-juvenil que
que é mais leve, enfim. E aí, são muitos projetos porque eu sou muito obsessiva, então eu estou o tempo inteiro querendo escrever, fazer, inventar coisas e dar, né, dou oficinas de escrita criativa, enfim. Mas projetos literários são esses, assim, acho, por enquanto. Ai, meu Deus. Ah, tá. Muito obrigada. A gente queria deixar aqui também um espaço para, se você quiser, divulgar onde te acham, se alguma escritora aqui ficou muito encantada com sua obra, quiser falar com você também. E aí, onde é que te acham? Aqui, olha, acabou, inclusive, eu esqueci de dizer que acabou de sair, que é uma antologia de 50 mulheres, 50 autoras lésbicas e bissexuais hoje. Acabou de sair pela editora Quintal. Eu tô na antologia. E o que é bacana dessa antologia é que elas deram o tema da memória. E elas convidaram essas 50 autoras, eu sou uma delas, e poderíamos ou não falar de experiências sexuais, no sentido, né? Então, foi muito aberto esse tema, porque a antologia você percebe que o mundo de uma mulher lésbica ele é muito múltiplo, e existem muitos temas sobre os quais a gente pensa e reflete, e isso está nesse livro. Então, é uma dica que eu dou para quem quiser também. Eu esqueci de dizer antes lá na dica do livro, mas é esse livro, 50 autoras lésbicas e bissexuais hoje. Então, é só procurar lá no Instagram, no Google, vocês vão achar facinho. E quem quiser saber um pouquinho sobre o meu trabalho, é só me procurar no Instagram, né? O Instagram é aberto, Tailane Cruz, xzinho no final. E pode mandar lá uma mensagem, quiser comprar meus livros também. Estamos aí. Ah, que maravilhosa! Gente, eu falei pouco hoje porque eu fico babando, eu não posso ficar babando, então... É porque, pra quem não sabe, a gente é um casal, tá? Podia falar? O spoiler podia dar essa... Você ainda não percebeu o quanto que Jéssica estava nervosa no começo do episódio? Foi por causa disso. É o mozão dela que tá falando hoje com a gente. E que conversa legal, meninas. Foi muito eu adorei. Legal, obrigada. Obrigada, Thay. É isso, gente. A gente fica por aqui por hoje. Obrigada, Tailane, por participar do Fala Pocha. Sigam a gente nas redes sociais, no Fala Pocha. E no YouTube. Também, Fala Pocha. Todas as sextas tem vídeo novo. Inclusive, dessa semana tá babadeiro. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Beijinhos. Fala Pode é feito por Roteiro e apresentação Camila Pedrosa e Jéssica Araújo. Edição E mixagem Ada Viana.